Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Os irmãos têm acompanhado que recentemente a gente tem, conforme nas aberturas dos cultos, eu tenho lido com os irmãos, compartilhado com os irmãos alguns dos cânticos de romagem. E hoje eu quero estudar de uma forma um pouco mais aprofundada um desses salmos, um salmo que a mim tem falado de uma maneira muito forte, graças a Deus por isso. O Senhor, Ele fala conosco através da palavra dEle. Esse salmo, antes da gente orar, só para a gente lembrar, eu tenho falado isso todas as vezes que eu leio um desses salmos de romagem, os irmãos já devem saber, mas caso haja alguém que ainda não saiba disso, os salmos de romagem, ou os salmos dos degraus, ou os salmos da peregrinação, eram aqueles cânticos ou salmos que os irmãos israelitas entoavam, cantavam no decorrer da peregrinação deles até Jerusalém, quando eles tinham que ir até ali para as festas santas. Haviam 3 festas que ocorriam no calendário judaico, em que todo judeu que tivesse condição, que não tivesse machucado ou que não tivesse alguma impossibilidade real, física, deveria ir até Jerusalém, até o templo, para ali cultuar o Senhor. Isso acontecia 3 vezes ao ano. Era um costume daquele povo, naquela época, que conforme eles andavam até lá, a gente tem que imaginar o quê? Aquelas pessoas saíam cada um das suas cidades, das suas vilas, das suas fazendas, dos seus sítios, e eles iam se encontrando nos caminhos, e conforme eles se encontravam nos caminhos, eles iam cantando, louvando, orando. É bem possível que pessoas iam à frente, entoando, e as pessoas respondiam de forma responsiva. E conforme eu já disse também para os irmãos aqui, esses salmos, eles falam de temas comuns ao povo de Israel, e temas diversos, temas do dia a dia deles. Eu já falei aqui, por exemplo, sobre o desprezo. Havia um salmo de número 123, onde eles falavam sobre o desprezo, como o povo era desprezado pelos gentios. Esse salmo, de maneira específica, aqui o Salmo 121, ele é um salmo relacionado à própria viagem, ao medo, à situação que eles estavam quando eles se defrontavam com aquela situação, que não que fosse ruim, a viagem em si não era algo ruim. A gente vai ver Davi dizendo, por exemplo, em outro salmo de romagem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a gente tem que entender que aquilo que eles faziam, e isso eu vou querer tratar com os irmãos, é algo que talvez se fôssemos nós, se a gente se colocasse no lugar daquelas pessoas, a gente entenderia que não era algo tão simples assim. E aí a gente vai querer ver aqui nesse salmo qual era a reação dessas pessoas, a quem eles então se colocavam diante do nosso Senhor, e em que espírito eles faziam essas viagens, ou deveriam fazer pelo menos. Vamos orar, irmãos, e depois a gente vai ler esse texto. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua direção. Nós sabemos que em nós, Senhor, não há nada que possa ser aproveitado, mas o Teu Espírito Santo é quem capacita, dirige, guia, orienta, Pai. Que o Teu Espírito Santo, então, ministre a cada um de nós aqui, Pai. Esteja preparando cada um de nós para ouvir, quebranta os nossos corações, fala conosco, Senhor, trata tudo aquilo que deve ser tratado, Pai. E se há alguém que não Te conhece, que possa vir a conhecer o Teu Evangelho através da Tua palavra, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. É em Tuas mãos que nós nos entregamos. Amém. Creio que os irmãos já abriram, nós vamos ler, então, esse salmo. Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Queridos, eu quero que vocês se coloquem aqui no lugar dessas pessoas que faziam essas peregrinações. Nós cremos que a Bíblia é a palavra exata, inerrante e infalível do Senhor.
A Bíblia, ela foi escrita para pessoas que, quando a gente olha lá atrás, lá no Velho Testamento, muitas vezes a gente tem uma leitura, mesmo no Novo Testamento, uma leitura de seres, pessoas que viviam ali, mas que não eram como nós, que eram super pessoas ou pessoas diferentes de nós de alguma forma. Mas não, eram seres humanos como nós, pecadores como nós, dependentes da graça do Senhor como nós. A gente lê salmos como esse, textos como esse, a gente pensa nas peregrinações, e a gente fica pensando assim, devia ser muito divertido, muito gostoso. E aí eu fiquei meditando em casa, meditando um pouco, como seria fazer uma peregrinação. E eu pensei, devia ser interessante, e todo o povo junto. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar mais um pouco. E eu pensei, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 9 anos. Imagine os irmãos agora a seguinte situação. Semana que vem, daqui uma semana, vocês vão ter um tempo para se preparar. Nós vamos fazer uma peregrinação todos juntos aqui, a pé, para alguma cidade a 100 quilômetros daqui. Vamos lá para Maringá, por exemplo. 100 quilômetros, mais ou menos. Alguns irmãos lá em Israel andavam até mais que 100 quilômetros. Nós vamos a pé. O máximo que a gente pode usar é um burrinho de carga, um camelo ou uma mula para nos ajudar a levar uma coisa ou outra. E você vai ter que levar quem? Seus filhos, os idosos que estão em casa e que podem fazer essa caminhada, alguns dos seus bens, seus animais, que eles teriam que ser sacrificados ali. Você tinha que levar dinheiro, porque você ia ficar lá e não havia banco. Aí eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar também, puxa, mas e se chovesse? Às vezes, quando está muito temporal, a gente fica pensando se vem a igreja, né? Vem aqui a comunidade. E se chover e eu estou lá com os meus filhos? Não é uma opção. Isso era uma ordem da lei. Se chovesse, tomaria chuva. E se fizesse muito sol? Lembra que Israel tinha deserto, né? Bastante deserto, dependendo do local. Tomaria sol. E se eu tivesse que atravessar um desfiladeiro, um penhasco, uma montanha? Coisa que aqui a gente nem tem, né? Se você for andando para Maringá, nem vai ter uns morrinhos de nada ali. Mas lá havia depressões e montes, e lugares muito perigosos. Vai ter que passar por ali. E eu comecei a pensar, falei, nossa, eu não sei se eu iria tão tranquilo. Filho de 6 anos, eu quero colo. Né? E se tiver ladrão? Porque à noite eu vou ter que dormir ali na beira da estrada. Quem que vai me proteger? Vocês entendem que se a gente se colocasse no lugar dessas pessoas, muito possivelmente a gente ficaria com medo de fazer essa viagem? A gente saberia que ela deveria ser feita. Por quê? Era um mandamento do Senhor. Não era dado a nós, por medo, deixar de fazer essa peregrinação. Mas, ao mesmo tempo, o medo viria. E esse medo seria um medo não razoável? Eu acho que era razoável. Poderia acontecer de tudo. Lembre-se de mais uma coisa. Uma época que não tinha antibiótico, não tinha remédio, uma queda, uma perna quebrada ali no meio do caminho, numa montanha, que eu desviasse o meu pé do caminho e pisasse em falso, poderia significar verdadeiramente a minha morte ou de alguém que estivesse comigo ali. Então, o medo para essas pessoas que eram como nós é absolutamente real. E mesmo eles sabendo que era algo que eles deveriam fazer, o fato é que eles ficavam com medo. E como que eu sei que eles ficavam com medo? Pela maneira como ele coloca aqui. Primeiro versículo. Olha a forma como o salmista faz. Elevo os olhos para os montes, e ele clama, de onde me virá o socorro? Eu preciso ser socorrido. Quando a gente fala de montes aqui, nesse contexto específico desse salmo, a gente tem que pensar o seguinte, naquela época, aquelas viagens, de todos os lugares que eles iriam peregrinar, os lugares mais difíceis e mais perigosos eram pelos montes, pelas montanhas, que eles teriam que atravessar em algum momento, determinado momento da peregrinação. Ali, via de regra, era onde ficavam quem? Os salteadores, os bandidos, era onde se escondiam os animais selvagens, era onde ficavam muitos animais peçonhentos e onde você corria um risco sério. A gente, quando pensa no monte, você não tem que pensar aqui na Serra do Cadeado, a gente descendo de carro, bem tranquilo, naquelas estradas grandes. Você tem que pensar naquelas montanhas, com um desfiladeiro do lado, possivelmente com um espaço pequeno para mim e para toda a minha família passar. Então, essa era a realidade deles. Eu imagino que quando eles saíam caminhando, aí eu gosto muito de ficar pensando
como se eu estivesse ali, você caminhando e a princípio vai tudo bem, a gente vai cantando, a gente vai todo mundo junto, conversando, mas de repente a gente olha e vê a montanha lá na frente, fala, eu vou ter que passar por ali. Não tem como desviar, eu vou ter que passar por ali. E aí, o salmista, ele faz algo que todos nós aqui tem que fazer quando se vê diante de qualquer situação que nos tira a paz. Todos nós aqui nos deparamos com situações ou com coisas que nós sabemos que nós temos que fazer, nós somos comissionados pelo Senhor para fazer, atitudes que eu sei que são corretas, mas que muitas vezes me trazem medo, porque são difíceis, porque podem me trazer consequências, podem me trazer alguma perda. E quando isso acontece, qual que deve ser a minha atitude? Essa. Me pôr de joelho diante do Senhor em oração e clamar, de onde me virá o socorro? Colocar diante do Senhor esse medo. O problema em si não é o medo é natural para uma situação dessa. Josué teve medo quando ele foi comissionado para o Senhor para substituir Moisés. Medo é normal. Agora, o problema é o que fazer com esse medo. E esse salmo ele é maravilhoso porque ele vai mostrar para nós qual que deve ser a nossa atitude diante do medo. A primeira é exatamente essa. Senhor, de onde me virá o socorro? Mas não parar por aqui. Porque se eu paro simplesmente por aqui, eu reconhecer o meu medo, eu vou ficar paralisado. E a nós não foi dado ficar paralisado. Eu tenho mandamentos para a minha vida. Eu tenho ordenanças para a minha vida. Eu tenho que fazer algumas coisas, ainda que eu tenha medo de fazê-las. Eu fiquei pensando quantas e quantas vezes, por exemplo, que eu deixei de evangelizar alguém por medo. Medo de ser ridicularizado, medo de receber um não, de perder a minha reputação. Eu me lembrei de quando, aliás, estava para ganhar nenê da primeira vez, o medo que me deu. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? São medos, mas e aí, eu vou fazer o quê? Eu paraliso? Fujo? Não. Eu vou para o versículo número 2. De onde que vem esse socorro? Esse salmo vai me responder. O problema existe, a situação tem que ser enfrentada, eu reconheço que eu tenho medo, eu preciso resolver isso de alguma forma, mas eu vou buscar aquele que pode efetivamente me socorrer. E o versículo 2 vai dizer o quê? O meu socorro vem do Senhor. Claro, direto. Ele é o único que pode me socorrer. O meu socorro virá do Senhor. Aqui é o momento onde eu abro meu coração diante do Senhor, exponho a Ele a minha fraqueza, e a oração serve para isso. Deus sabe que eu sou um fraco. Deus sabe que eu sou um pecador, que eu sou um medroso, que eu sou um covarde. Ele sabe de tudo isso. Só que no momento em que eu me coloco diante dEle, em oração, e jogo isso, e abro a minha boca, e abro o meu coração, e exponho a Ele isso, eu não estou fazendo isso para mudar Deus. Mas Deus está usando aquela situação para que eu me reconheça como de fato eu sou e para que eu reconheça a minha dependência dEle. E aí, nesse momento, eu vou dizer, o meu socorro vem do Senhor. E aqui o que eu acho mais interessante, olha, que Senhor é esse? Quem é esse meu guarda, né? O guarda, aquele que me protege, aquele que está cuidando de mim, ainda quando eu não estou vendo. Que tipo de Senhor é esse? É o Senhor que fez o céu e a terra. Parece tão simples, tão singela essa afirmação, mas pensem nisso, irmãos. Do que o irmão estava com medo aqui quando ele clama ao Senhor? Eu olho para os montes e fico com medo. Aí eu clamo ao Senhor. O Senhor que fez o quê? O céu e a terra. Você tem medo de atravessar a montanha? Quem que fez a montanha? Foi Deus. Quem que é o seu Senhor? Seu pai, o seu guarda, que vai te cuidar e te levar até lá. É Deus. Aqui a gente está falando no contexto deles na montanha, mas e nós, irmãos? Quem aqui já teve medo de passar necessidade física? De faltar dinheiro? Quem aqui já teve medo de ficar doente? Quem aqui já teve medo de morrer ou de perder um ente querido? Aí eu pergunto para vocês, quem é o Senhor que sustenta todas as coisas, até os animais da floresta? Quem é o Senhor sobre a vida e sobre a morte? Se não é o nosso guarda, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que está conosco o tempo todo, que a gente vai ver daqui a pouco, que não cochila nem por um instante. Vocês entendem como que o nosso medo,
ele facilmente pode se transformar num pecado grave de incredulidade, falta de fé. Porque no final das contas, quem aqui duvida de que foi o Senhor Deus que fez céus e terras? E tudo que nele existe, que é o sustentador, que é o criador, que mantém todas as coisas coesas. E ao mesmo tempo, nós temos medo de passar necessidade física amanhã, de faltar comida. Eu tenho medo de não ter onde dormir amanhã. Eu tenho medo de qualquer coisa. A gente fica até com vergonha de pensar o tanto de coisa que a gente tem medo. No final das contas, reconhecer o nosso medo é importante para a gente perceber o tamanho da nossa fé. Eu sei que a fé não vem de uma decisão minha de ter fé. Isso vem pelo Espírito. Mas nos conhecer vai nos ajudar a perceber o quão distantes nós ainda estamos do Senhor. E aí o que a gente faz? Faz igual o salmista. Eu levo meus olhos para o monte e falo, da onde que vai me vir a salvação? Vai vir do Senhor, do meu Deus, o Deus que fez tudo, fez céus e terra. Esse é o nosso Senhor. Ele que é esse tipo de Senhor que me guarda. E aí o texto prossegue. Ele é um guarda, que é o contrário dos nossos guardas, né? A gente tem muitos guardas que dormem, cochilam à noite. Esse nunca dorme, ele nunca cochila. Olha o que o verso 3 e 4 vai nos dizer. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Vocês se lembram quando eu comentei daquela situação deles? Eles tinham que passar pelos penhascos ali. Ali, irmãos, a gente olha assim, não permitirá que teus pés vacilem. Parece uma palavra bonita, olha, o seu pé não vacilará. Aqui ele está falando de uma situação real. Aquela pessoa que andava ali, que estava levando um filho numa mão, outro filho no outro, os animais aqui, às vezes o pai aqui com 70 anos. Se alguém vacilar o pé aqui e cair nesse desfiladeiro, é morte certa. O que ele vai dizer? Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará. O que é dormitar? É cochilar aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Queridos, a grande situação que a gente vê aqui nesses 2 versos, que a gente precisa trazer para a nossa realidade é a seguinte. Se você estiver confiando nas suas forças para fazer qualquer coisa, por exemplo, caminhar por aquele trajeto. Às vezes demoravam até 10 dias de caminhada para que ele chegasse até Jerusalém, aquelas pessoas ali. Se eu tivesse ali, não, eu vou conseguir porque eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa capaz, eu não vou descansar, eu não vou bobear nenhum momento, eu não vou cochilar, eu vou chegar até o fim porque eu posso. Eu vou entrar em desespero. Todas as vezes que nós tivermos esse espírito de eu posso, eu consigo, eu vou entrar em desespero. Por quê? Porque nós somos falhos. Eu sou falho, vocês são falhos. Enquanto vocês ou eu estivermos pensando que nós temos a condição de fazer alguma coisa, nós estaremos sempre diante desse tipo de confronto. Do confronto com a nossa falibilidade, com o quão falho eu sou. Sempre. E isso, graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele faz isso conosco, para a gente saber quem nós somos e o quanto nós precisamos dEle. Só que aqui ele aponta para uma outra direção. Eu não preciso olhar para a minha situação, para quem eu sou, porque eu mesmo não consigo. Os meus olhos devem estar onde? No guarda, no Senhor, no Pai. E esse Pai, ele dormita? Ele cochila? Não, ele não cochila. Teve algum momento que ele cochilou na minha vida e que aí eu peguei e fiz alguma coisa errada ou eu acabei me machucando porque ele não prestou atenção? Não. Nunca. Isso nunca aconteceu. Talvez agora a gente olhe para nós e pense assim, mas eu já passei por muita tribulação na minha vida. Está dizendo aí que eu nunca vou, meu pé não vai vacilar, que talvez que eu não vou cair porque o Deus que... Se meu Deus, ele me guarda todo o tempo de todas as coisas. Mas, e quando eu nasci naquele lar disfuncional, com um pai abusivo, ou com uma mãe que não ligava para mim, ou quando eu fiz aquele casamento com essa pessoa que eu não me dou bem até hoje? Eu não sei, eu acho que Deus estava cochilando naquela hora.
ele não prestou atenção. Essa é uma conclusão válida, irmãos? Não é. Se algo de ruim, ou de difícil, ou de terrível já aconteceu conosco, e essas coisas acontecem, eu sei disso, elas aconteceram comigo, acontecem com vocês, aconteceram com todos os santos de Deus. É só abrir a Bíblia e ver que prosperidade é uma coisa que falsos profetas inventaram há pouco tempo. O que a gente vê na palavra são pessoas sofrendo por conta do Evangelho, sofrendo por conta daquilo que elas criam no Senhor. Se essas coisas têm acontecido comigo e com você, irmãos, não é porque Deus está desatento, cochilando ou não prestando atenção. Se você crê no Senhor Jesus, se você é um filho de Deus porque você creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba, Ele nunca ficou sem olhar e sem cuidar de você por um segundo da sua vida. E se algo de ruim aconteceu com você, irmãos, eu sei que é difícil para nós entendermos isso com a nossa mente finita que nós temos hoje. Eu sei que é difícil, mas nós temos que compreender quem é o Deus das Escrituras e como Ele se revela. E nós temos estudado isso aqui pela manhã, a gente ficou muito tempo falando do ser de Deus. Esse nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele sabe de todas as coisas, decreta todas as coisas. E a palavra dele diz para nós, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as tragédias pelas quais você já passou, os sofrimentos pelos quais você já passou e passa. Mas eu não consigo compreender isso. Eu não consigo. Onde ele quer chegar com isso? Queridos, vai ter uma coisa ou outra na vida de vocês, na minha, que talvez a gente vai conseguir perceber. Hoje eu entendo porque Deus falou não para mim naquela hora. Foi bom. Mas vai ter coisas que você vai morrer sem entender. Para nós, o que basta não é tentar entender a mente de Deus. Muita gente falha teologicamente, querendo ser um teólogo bem racional, não, eu quero entender tudo. Você nunca vai entender. Nós vamos nos afadigar aqui querendo aprender mais, porque isso é bom para nós, mas compreender a mente de um Deus infinito, por um ser finito, isso é irracional, isso nunca vai acontecer. Então, muitas vezes, para nós, o chamado nosso não é para entender por que coisas ruins acontecem com pessoas que são cristãs, por exemplo, mas aceitar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca cochilou. Ele não estava cochilando quando Adão e Eva comeram o fruto proibido. Ele não estava cochilando quando o filho dele morreu numa cruz. E ele não estava cochilando quando eu, você, perdemos um ente querido, ou ficamos doentes, ou aconteceu alguma coisa ruim conosco. Talvez na hora da tribulação seja difícil a gente aceitar isso, mas isso é uma verdade real e imutável. Então, mesmo que você não sinta aquela tranquilidade, às vezes, naquele momento, mas sabendo dessas coisas, isso aqui vai ser um norte para te tirar dessa situação. Em que sentido? Senhor, eu estou sofrendo, eu não sei por que isso está acontecendo, mas, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que não cochila. Eu sei que o Senhor é um Deus que não se esquece de mim por um minuto sequer. E a partir daí, meus irmãos, isso é o caminho para a gente ver e enxergar quem é o nosso Deus. Ele se revelando a nós nesse sentido. Tá bom, queridos? É muito importante para a gente entender isso, porque isso vai muito na contramão daquilo que se ensina hoje na maior parte dos lugares. Venha para a igreja e você vai ficar rico, saudável e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando o que o nosso Senhor disse é: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, venha após mim, pegue a sua cruz e me siga. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade nossa. Significa então que os crentes, os cristãos de verdade serão pessoas tristes? Serão pessoas que vão viver em desespero e sofrimento? De forma alguma. O que Paulo nos ensina? Eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação. Esse tipo de compreensão em um Deus maravilhoso como esse que nós temos vai permitir a você algo que o mundo nunca vai ter. Você pode estar sem saúde, você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem nada, mas você pode estar, como Paulo, feliz, em paz. Por quê? Onde está a tua satisfação? No Senhor. Prosseguindo. Ele é um guarda que cuida quanto tempo? E a gente já falou um pouco sobre isso. É o Senhor que te guarda. Não é um policial, não é o exército,
É o Senhor quem te guarda. O Senhor, Ele é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quem conhece um pouco de geografia sabe como que é um dia no deserto. Extremamente quente. E à noite, extremamente gelada. Lembre-se que essas pessoas estavam viajando sem as roupas que nós temos hoje, sem todas as comodidades que nós temos hoje, né? Então aqui ele está falando de uma situação muito específica. O Senhor vai estar com vocês, sabe quando? Na hora que o sol tiver a pino, Ele vai ser a sombra tua. Na hora em que você estiver lá à noite, né? Ele fala que de noite a lua não te molestará. A gente sabe que a lua não molesta ninguém, mas a noite em si é a hora do frio, é a hora dos ladrões, é a hora do perigo dos animais. Então, seja de dia, seja de noite, seja no frio, seja no calor, você estará seguro. Você estará seguro. Agora aqui, a gente percebe, Ele nos guarda o tempo todo? Sim, guarda o tempo todo. E agora a gente volta um pouquinho para aquilo que já foi dito. Lendo tudo isso, talvez a gente vai se perguntar, mas se Ele guarda o tempo todo, você mesma já acabou de falar que coisa ruim acontece com gente boa, né? Com gente que foi chamada por Ele, gente que crê no Senhor, gente que verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus. Será que não há uma contradição aí? Está escrito, seu pé não vai resvalar. Mas vocês acham que naqueles centenas de anos que o povo peregrinava, ninguém caía? Com certeza a gente caiu, não é verdade? Mas o verso 7 vai trazer para a gente aquilo que eu acho mais bonito desse texto. E é algo que a gente tem que guardar para nós aqui. O Senhor te guardará de todo mal. Todo mal. Eu falo, mas eu já sei que coisa ruim já aconteceu comigo. E aí, como é que Ele guarda de todo mal? Mas veja como Ele prossegue. O Senhor guardará a tua alma. E sabe qual que é o nosso problema, irmão? Nós entendemos que os nossos bens mais preciosos... Pode ver, o que eu tenho medo de perder numa peregrinação dessa? Minha saúde, os meus bens que podem ser roubados, o meu dinheiro. Eu estou preocupado com esse tipo de coisa. Eu tenho medo de perder o meu dinheiro, minha reputação, eu tenho medo de perder esse tipo de coisa. Qual que é a preocupação do Senhor para com a minha vida? É com o meu dinheiro? É com a minha reputação diante de homens? A preocupação dele é essa. O Senhor te guardará de todo mal e Ele guardará a tua alma. E eu pergunto a vocês, o Senhor guarda a nossa alma? Guarda. Como que Ele faz isso? Como que Ele fez isso? Ele nos resgatou. Ele nos comprou. A nossa alma, queridos, estava perdida. Ela estava destinada ao inferno, porque nós somos pecadores. Nós não merecíamos nada, nada, a não ser a punição eterna pelo inferno, no inferno, por conta da ira santa e justa de Deus, por conta do nosso pecado. Só que aprove a Ele amar. Por que Ele fez isso? Isso a gente nunca vai conseguir compreender. Por que Ele quis amar seres desprezíveis como nós, Ele que é perfeito? Mas Ele nos amou. E no momento que Ele nos ama, Ele decidiu nos comprar, nos resgatar, nos eleger e, na pessoa do Filho dele na cruz, morrendo em meu e no seu lugar, nos salvar. E a partir do momento que Ele faz isso, nós somos o quê, queridos? Selados com o Santo Espírito de Deus para a salvação. Esse selo significa o quê? Você é propriedade de Deus. A sua alma está guardada. Eu sei, queridos, que para todos nós aqui que já passamos por tribulações, e aqui eu estou falando para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus, aqueles que creram um dia que Jesus Cristo morreu por eles e que é o Senhor e Salvador da vida deles e que tiveram suas vidas mudadas pelo novo nascimento. Eu estou falando para essas pessoas. Eu sei que você pode olhar para tudo isso e falar assim, mas Danilo, eu teve dias que eu me senti sozinho. Teve dias que parecia que Ele não estava lá.
Todo mundo aqui já deve ter ouvido essa expressão e já deve ter passado por isso, a noite escura da alma. Tem dias que a gente, por problemas às vezes físicos, de familiares, financeiros ou espirituais mesmo, tem horas que a gente parece até que Deus não estava ali com a gente. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele sempre esteve. E a tua alma nunca esteve em risco. Nunca houve um momento sequer que houve qualquer tipo de risco da sua alma se perder se você foi um dos eleitos de Deus, comprados e resgatados pelo sangue de Jesus. Por mais difícil que seja a tribulação que você passou, ou está passando, ou passará, porque todos nós estamos sujeitos a passar, saiba que a tua alma sempre estará guardada, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que disser que eu posso me perder, eu posso perder minha salvação, está querendo dizer que o sangue de Jesus não é tão suficiente assim. Simples assim. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Isso aqui é para trazer paz para nós. Paz, tranquilidade, descanso. Não uma vida omissa e uma vida sem santidade. Por quê? Não que eu precise dessas coisas para ser salvo. A salvação veio porque Ele, por graça, me escolheu, me regenerou e me dá fé para todas essas coisas. Mas a partir do momento em que eu sou salvo por Ele, naturalmente, o Espírito Santo vai atuar na minha vida para que a minha vida seja diferente. Se você tem dúvidas em relação a isso, se você percebe que a sua vida é exatamente a mesma de quando você dizia não ser crente e agora você é crente, a sua vida é exatamente a mesma forma, não houve mudança, clame ao Senhor, porque isso é algo estranho, no mínimo estranho. Nós sabemos de uma maneira muito clara, a Bíblia ela é expressa nesse sentido, não há dúvida quanto a isso, a salvação é somente pela fé. Mas existem muitos cristãos nominais, são pessoas que se dizem crentes que não são. Não se engane. O chamado da igreja é de clamar aos irmãos, clamar através da pregação, inclusive através da disciplina, para que os irmãos percebam que muitas vezes não estão andando de maneira adequada e que isso precisa ser tratado de alguma forma. Então, queridos, é algo que a gente tem que parar e olhar para as nossas vidas. Como eu disse, a minha alma está guardada? Está guardada. Desde que você seja uma dessas pessoas que foram eleitas, salvas. Mas, irmãos, talvez exista alguém aqui, alguém que está assistindo, alguém que vai ouvir isso, que não crê ainda no Senhor. Que não se sente guardado. Que não se sente, não sabe, tem a convicção de que está perdido. Que não está debaixo do guarda de Israel. Que sabe que a vida não faz mais sentido, e não faz mesmo. Querido, a palavra é muito clara. Se essa é a sua situação, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. É só isso que você precisa fazer. Porque se você fez isso, é porque antes o Espírito Santo já atuou na sua vida. Ele já trouxe essa convicção de pecado, de perdição, de engano. Se essa é a sua situação, creia. A única coisa que é pedido a você é creia. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, vai operar isso em você. Se você tem dúvida, clame ao Senhor Jesus, se coloque diante dele, que é ele quem faz, tanto querer quanto realizar. Ele vai guardar a tua alma até o fim, até o dia que ele voltar. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse texto o pessoal gosta muito de colocar, às vezes, em casas, assim. E eu gosto desse... Lembra que a gente está falando de que contexto? O contexto da viagem. Ele vai cuidar desde o começo até o fim. Lembra o que Filipenses fala para nós? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor, Ele guarda a minha vida e a tua. E assim, se a gente for pensar em termos de quem é Deus, né? Isso é desde antes da fundação do mundo, é algo muito maravilhoso para a gente pensar. Mas Ele vai guardar aquilo que Ele começou, Ele vai concluir.
Se você creu no Senhor Jesus, a tua alma está guardada por Ele mesmo, selada pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando, aqui a gente estava falando do quê? De peregrinos. Pessoas que saíam de suas casas e iam até Jerusalém para que ali pudesse fazer aquilo que elas tinham que fazer, que era louvar o Senhor. Nós somos chamados peregrinos também. Nós não precisamos peregrinar para nenhuma cidade santa. Nenhum de nós precisamos fazer isso. Mas hoje, eu e vocês, todos nós estamos peregrinando rumo aonde? Jerusalém Celestial. E está chegando. Está chegando. Eu não sei se vai vir antes por conta de um retorno iminente do Senhor, que pode vir. Mas se eu ou vocês morrermos hoje, ou esse ano de 2020, vai chegar para você, vai chegar para mim. Então, quando isso acontecer, a nossa peregrinação vai chegar ao fim. Da mesma forma como aquelas pessoas que estavam morrendo de medo, atravessavam o desfiladeiro, penhasco, sol, chuva, frio, deserto, chegavam em Jerusalém e falavam, chegamos, um dia nós vamos chegar também. Nós chegaremos lá. E aí, quando a gente chegar, a gente vai poder olhar para esse guarda de Israel, através de Cristo, né? A gente vai ver Cristo, em Cristo a gente vai ver Ele revelado de maneira clara e a gente vai poder dar graças. E aí, todas essas lágrimas, todos esses choros, todos esses lamentos, todas essas lutas, dificuldades, tudo isso que eu e vocês passamos por aqui vai ser só uma lembrança. Uma lembrança vaga, uma lembrança de algo, e isso só vai aumentar a nossa gratidão por aquele que nos salvou e nos levou até o fim. Graças a Deus por isso, irmãos.